Esses desejos e necessidades são exatamente o que as substâncias fornecem para muitas pessoas. Álcool e outras substâncias. As substâncias oferecem uma resposta às lutas e anseios que todos nós temos. E na maior parte das vezes, funcionam muito bem. O fato é que quando os comportamentos servem a um propósito ou a muitos propósitos, nós os repetimos. Isso é verdade mesmo quando o comportamento também tem um lado negativo. Porque o lado negativo não anula o positivo e o positivo não anula o negativo. Vai ser muito útil se você puder entender que as pessoas não usam substâncias porque elas são loucas, são sem vergonhas ou porque elas não se importam com as outras. Elas usam as substâncias, o álcool ou outras substâncias, porque elas obtêm algo de que gostam, querem ou precisam. E muitas das coisas que as pessoas obtêm usando substâncias são desejos ou necessidades humanas absolutamente compreensíveis. A gente se acalmar quando está ansioso, a gente se sentir parte de algo, a gente se sentir menos entediado, dormir, aliviar a dor, se divertir. Se usar substâncias fosse a mesma coisa que colocar a mão num fogo quente, num fogão quente, um comportamento que só causa dor, ninguém usaria. Se beber álcool fosse ruim, desagradável e só tivesse coisas ruins, ninguém usaria. E obter coisas positivas do uso de substâncias é chamado de reforço. O nome que se dá a isso é um reforço. Quer dizer, a pessoa busca repetir aquilo que é reforçador, aquilo que reforça a repetição daquele comportamento. Nós mantemos comportamentos, mesmo aqueles que a gente não gosta, porque eles nos reforçam de alguma maneira, satisfazendo, trazendo algum tipo de aspecto positivo que naquele momento foi desejável. E as substâncias oferecem, elas viciam, entre aspas, né? Elas trazem um aumento do risco da pessoa repetir de forma abusiva quando 3 componentes acabam sendo cumpridos na maior parte das vezes. Primeiro é confiável, imediato e está no controle da pessoa e não de outras. Se o seu marido, seu filho, seu pai, seu irmão, sua esposa, ele está muito ansioso ou muito ansiosa, ela pode ser, se ela usa o álcool como uma forma de aliviar o estresse ou a ansiedade, ela provavelmente confia muito e provavelmente na hora ela tem a sensação de que ajuda ela, de que alivia aquele momento, aquele desconforto. E qualquer um que puder pensar um pouco sobre o que é um ser humano consegue se identificar com algumas das necessidades que todos temos. Então, em outras palavras, a pessoa que usa sabe o que esperar quando ela usa. Vou tomar uma cerveja, vou me sentir bem. Ela sabe que vai ser rápido, com relativo pouco esforço, e ela pode escolher onde, quando, com quem ela vai usar. E quando a gente está falando de álcool ou outras substâncias, tem um agravante maior, porque essas substâncias impactam o cérebro de tal maneira que acontece o aumento da tolerância. O que significa? Ao longo do tempo, a pessoa vai precisando de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. E ao mesmo tempo isso acontece por conta de uma adaptação cerebral. O cérebro tenta competir, por exemplo, com o álcool, produzindo substâncias excitatórias, estimulantes, que são desagradáveis, como o glutamato. Então, quando a pessoa não bebe, ela tem desconforto. E dependendo da substância, pode ser até doloroso parar de usar. Ela pode ter uma sensação de que a vida também ela parece sem graça se não tiver aquela substância. E ela pode usar para aliviar desequilíbrios químicos causados pela própria substância. Em outras palavras, parar de beber não é gostoso no começo. Pode ser muito desagradável, pode ser sentido como uma punição, ao invés de ser uma coisa, que beleza, quanto orgulho que eu estou porque eu não bebi hoje. Junto com esse orgulho, que a pessoa pode até sentir, é natural que venham também sensações muito desagradáveis por conta desses processos. Por isso que as substâncias tornam o comportamento de usá-las altamente reforçador. Por isso que a pessoa repete tantas vezes. É como se fosse uma correnteza num rio que vai tornando difícil se afastar desse rio. E a outra verdade que eu já disse, né, que é importante ter em mente que existem os dois lados da moeda. Tem as desvantagens de beber,
ou de usar drogas, mas elas não apagam as vantagens. O lado bom não apaga o lado ruim. Essas duas partes coexistem, existem ao mesmo tempo. Então é importante que a gente possa ter essa clareza para que a gente seja mais efetivo na hora de promover mudanças. Porque o objetivo todo desse treinamento é te ajudar a encontrar maneiras de inclinar essa balança, esses lados da moeda, para favorecer o lado sóbrio e não favorecer o lado ligado ao consumo das substâncias, que já é tão atraente, conforme eu já expliquei aqui.